Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação para você. Juntos de segunda a sexta-feira, sempre neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição na discussão política e no debate dos temas, dos assuntos importantes, né? Os assuntos que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana. E o debate sempre democrático em cima dos temas, dos assuntos de interesse nacional, né? A notícia do dia, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, testou positivo para o coronavírus, né? Portanto, está infectada também. Bom, não seria na verdade estranho, né, se ela não tivesse o vírus, né? Porque afinal de contas, o marido Jair Bolsonaro, presidente da República, esteve 15, 16 ou 17 dias, né, preso lá no Palácio da Alvorada por conta do problema do coronavírus, aquela história toda de tomar cloroquina, enfim, vamos ver se a primeira-dama também vai usar a cloroquina para poder dizer que a cloroquina resolveu também o problema dela, né? E ainda o ministro de Ciência e Tecnologia, né, o nosso astronauta vendedor de travesseiros, Marcos Pontes, né, também testou positivo. Então agora todo mundo acaba testando positivo no governo Bolsonaro, né, para o Covid-19. Esperamos, claro, como sempre, que todos se recuperem, que ninguém tenha aí o problema respiratório, né, que é a síndrome respiratória aguda grave, que ninguém precise ser hospitalizado, no máximo um antibiótico aí resolva o problema tanto para a primeira-dama quanto para o ministro Marcos Pontes, né? E a gente vai seguindo aqui para falar sobre uma série de ações importantes na área social, pilotadas aí por jovens servidores aqui da Prefeitura da cidade de Santos, né? E que algumas coisas são novas, muita gente não tem conhecimento dessas ações que estão sendo realizadas, né? Outras estão sendo aperfeiçoadas, melhoradas, enfim, né? E a gente vai aproveitar a presença dos dois aqui para falar muito sobre esses assuntos durante o ponto de vista, né? Com a gente aqui a Juliana Lafron, gestora do programa Novo Olhar, que ela vai destrinchar bastante aqui para a gente, né, durante o ponto de vista. Prazer recebê-la. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, obrigada. Eu gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade. É sempre muito bom estar aqui, né, e nos espaços de comunicação falando sobre um assunto como esse que é fundamental na sociedade discutir. Obrigado a você pela participação. Aqui conosco também o Felipe Rezende, coordenador, aqui é um pouco mais complicado, né? Coordenador de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Vai explicar aqui com muita paciência, né? Muita didática, né? O que é tudo isso e as ações que levam aí a área que ele coordena. Prazer recebê-lo também, Felipe. Prazer é todo meu, Edgar. Agradeço a oportunidade de a gente estar falando um pouco mais sobre todo esse trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Social faz, né? Então, Edgar, Marco, o programa Ponto de Vista, assim como a Casa Santa Cecília, a gente agradece a oportunidade de estar aqui hoje. A gente aqui agradece a participação e a presença dos dois, né? E sempre lá na ponta o nosso Marco Santana, conferindo aí as informações que vão surgindo, né? E, claro, a sua participação, que é muito importante aqui com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde especial que nos acompanham ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que está com a gente, aí na reprise a partir das 8 da noite. E lembrando, o programa ao vivo acaba às 14h30, até a reprise começar às 8 da noite. Só Deus sabe o que pode acontecer na nossa confusa República Brasileira, né? Vamos lá com os números do Covid-19. Lamentavelmente, nosso registro diário aqui no Ponto de Vista, né, em Santos, agora são 14.553 casos, com 460 óbitos. E na Baixada Santista, 37.831 casos confirmados, com 1.387 pessoas que perderam a vida por conta do Covid-19. Mais uma vez, a gente lamenta muito, né? Deixa aqui os nossos pêsames, nossos sentimentos a todas as familiares que perderam aí os seus entes queridos, amigos que perderam aí pessoas também próximas, pessoas queridas, né? Sentimentos de todo o time aqui do
ponto de vista, nossa bancada aqui também, né? Lembrando que a gente está aí meio que num platô, né? Um platô meio ainda um pouco alto, está na hora da curva descer. Eu acho que em breve isso vai acontecer aqui em Santos, na Baixada também, né? Santos começa a acontecer, já o número de casos começa a diminuir, o número de óbitos quase que estacionado, né? E a gente espera que a região como um todo, né, também siga esse caminho. No estado de São Paulo, números continuam impressionantes, 514.197 casos, 22.389 brasileiros morreram no estado de São Paulo por conta do Covid, hein? E no Brasil, então, nem se fala, 2.555.518 casos confirmados, 90.188 óbitos. Não são 9 mil, né? Nem 900, não. São 90 mil pessoas que perderam a vida até agora, né? Sem contar que a comunidade científica brasileira, em geral, trabalha com um número pelo menos 10 vezes maior em relação ao número de casos, né? Teríamos aí, portanto, quase 26 milhões de pessoas contaminadas, até um pouco mais. E em relação ao número de óbitos, claro que não é, o número não seria 10 vezes maior, né? Mas a tendência, de acordo com o que a gente acompanha aí pelos médicos, pelos pesquisadores, enfim, seria aí uma proporção de pelo menos umas 3 vezes isso que a gente tem aqui. Claro que nem bom é falar sobre isso, né? Aguardar futuramente os números da realidade brasileira em relação ao Covid, e que provavelmente será terrível, né? Quando se passar a régua daqui a não sei quanto tempo, né? Ninguém pode afirmar quando é que isso vai acabar definitivamente, né? E se pesquisarem a realidade do que teria sido o Covid-19 ou a questão do coronavírus no Brasil, os números realmente vão ser acachapantes, infelizmente. Bom, Juliana, vou começar aqui com você, né? Programa Novo Olhar, o que é o programa Novo Olhar? O pessoal não sabe, de maneira geral, aqui na cidade, não tem conhecimento a respeito disso. Sim, sim, e a gente sempre valoriza espaços de diálogo, de comunicação como esse, né, como eu falei, para informar cada vez mais a população sobre o trabalho. O programa Novo Olhar ele foi instituído em 2018, através de um decreto municipal, e o objetivo dele, na verdade, é fortalecer todo o trabalho que é executado na prefeitura como um todo, né, nos órgãos públicos. Então, ele visa aproximar a sociedade civil desse diálogo, dessa reflexão, e também fortalecer o trabalho intersetorial entre as secretarias, né? Quando a gente fala das pessoas que vivem nas ruas, a gente está falando de um fenômeno social que é extremamente complexo. E se não houver um trabalho em conjunto, de fato, que englobe diversas pastas da administração municipal e a participação da sociedade civil, a gente pouco avança. Então, o programa tem essa base, né? E a gente vem buscando projetos, iniciativas, estratégias desde 2018 até então no sentido desse fortalecimento. O foco é a pessoa, o que acontece nas ruas, é isso? Exatamente, o foco do programa morador é de rua, a questão da população em situação de rua. Situação de rua, né? Isso. Você tem ido às ruas também, acompanhado isso? Sim, sim, nós estamos conversado com as pessoas? Sim. O que você tem sentido aí nessa situação toda? Olha, especificamente no contexto da pandemia, a gente pode dizer que as desigualdades sociais ficaram mais escancaradas e aprofundadas, né? Nós vemos que o número de pessoas nessa condição a nível internacional vem aumentando ao longo dos anos, e isso está ligado à questão da desigualdade, à questão da concentração de riqueza, por exemplo, né? Fatores estruturais. E a pandemia veio para radicalizar todo esse contexto, de fato, né? Um cenário que a gente não esperava, ninguém imaginava que ocorreria, né? E os índices de desemprego, por exemplo, têm aumentado. Vários postos de trabalho deixaram de existir durante esse período, né? Isso faz, infelizmente, com que mais pessoas acabem ou indo para a condição de rua de fato ou buscando outros serviços da rede de proteção, como os CRAS, CREAS, serviços que o Felipe está mais ligado também, né? Então, isso demanda um trabalho aí muito fortalecido e focado aqui no âmbito municipal pela prefeitura, principalmente, né? Muito bom. Já o Felipe coordena aí, é um coordenador de proteção social especial de alta complexidade, né? Enfim, dá para explicar o que significa tudo isso? O nome é um pouco complexo, Edgar, mas, em suma, a gente cuida de acolhimentos institucionais, a nossa coordenadoria, de crianças e adolescentes. Esse é a base da coordenadoria. O foco é crianças e adolescentes. Isso. Por isso que a gente coloca como um acolhimento institucional, coloca como alta complexidade. Por que alta complexidade?
por se tratar de indivíduos que estão sofrendo uma violação de direito e, nesse momento, estão tendo que ser acolhidos por entidades conveniadas com a Prefeitura. Hoje a gente trabalha com 4 entidades que a gente coordena. Uma é o Santo Expedito, outra é a Casa da Criança, a Casa Avó Benedita e o Anália Franco. São instituições bem conhecidas, né, já na história da nossa cidade, que fazem um trabalho de acolhimento dessas crianças e adolescentes que por algum motivo estão saindo de suas casas, da casa de seus parentes, para ter preservado os seus direitos e principalmente uma proteção delas, né? Então por isso que o nosso nome ele é um pouco mais complexo, né, de alta complexidade. Mas a gente também trabalha dentro da coordenadoria uma frente de assistência social, que é a parte de repúblicas, né? São as repúblicas que a gente trabalha, de jovens e idosos, onde jovens e idosos que não têm condições, mas que têm autonomia, conseguem viver sozinhas, né? Elas, ao invés de serem acolhidas através de entidades como Casa do Sol, né? Que são acolhimentos de idosos, são colocadas em uma república onde elas convivem, vivem, lavam suas roupas, fazem suas comidas, um espaço onde elas podem ter um conforto e aí elas são contempladas pela prefeitura. São também idosos e jovens que estão em zona de vulnerabilidade, não têm trabalho, não têm família e acabam sendo acolhidas também nessas repúblicas. E um dos últimos programas que a gente tem, últimos programas por ser o mais recente, né, é a Família Acolhedora, que eu acho que é uma baita oportunidade que eu tenho aqui hoje de falar, né, da Família Acolhedora, que é um serviço de acolhimento de crianças e adolescentes que eu acho que gera menos impacto, principalmente para a criança, porque é um serviço de acolhimento que a gente cadastra famílias que recebem essas crianças que estão sem acolhimento, estão sem poder ficar nas suas casas, que por algum motivo houve uma violação, né, do convívio dela com seus pais ou com seus responsáveis. Então elas são acolhidas em famílias que passam por uma triagem, passam por uma série de critérios que são feitos por esse programa, e essas crianças elas ficam na casa dessas famílias acolhedoras, ou até adolescente a gente também tem, né? E o que a gente hoje mais precisa são esses veículos de informação, né? De que a gente possa levar esse programa, né? O Família Acolhedora é um programa que ele é excelente porque ele minimiza mesmo aquela violação de direito. Você levar hoje uma criança para um abrigo, para um acolhimento, o impacto é muito grande. E dentro dessas famílias acolhedoras a gente tem um estudo que demonstra que o impacto é muito menor para essa criança e adolescente, né? Então, é um dos programas que a gente cuida, além da interface com os CREAS, com os CRAS, né, e com tantos outros serviços de proteção que a gente faz na coordenadoria. Diga, Marco Santana, vamos explorar aqui os nossos Juliana, jovens. eu acho que um dos fatores que prejudicam o enfrentamento dessa questão das pessoas que sobrevivem nas ruas é a falta de entendimento de grande parcela da população da gravidade da situação. As pessoas têm uma ideia completamente equivocada do problema. Uma prova disso daí foi a nossa a primeira dama do Estado, uma socialite, que fizeram uma live ali e falaram assim, as pessoas moram na rua porque gostam, porque lá elas têm liberdade e assim por diante. Não pagam impostos. E ela disse isso, né? Infelizmente, uma parcela significativa da nossa população pensa como elas. Elas apenas ali verbalizaram que uma parcela significativa das pessoas pensam. Quando muita gente acha que resolver o problema das pessoas que sobrevivem na rua é tirar a pessoa da frente do seu estabelecimento comercial ou tirar do jardim da praia porque está atrapalhando ali o passeio dela com o cachorro pelo jardim da praia, né? E a gente sabe muito bem que o problema é muito complexo porque boa parte dos moradores de rua ou pessoas em situação de rua está atrelada à dependência química. A Prefeitura de Santos fez um estudo alguns anos atrás e constatou que 95% das pessoas que sobrevivem nas ruas é viciada em algum tipo de droga, principalmente álcool. Então eu queria saber de você o seguinte, como é que faz o enfrentamento de uma população tão fragilizada, que a gente sabe muito bem que tratar uma pessoa, um alcoólatra, uma pessoa que já faz parte de um seio familiar estruturado, é uma dificuldade muito grande. E a gente sabe que o problema fica muito mais complexo ainda, uma pessoa que sobrevive na rua, que a gente sabe muito bem de que uma pessoa toma pinga, não é porque ela acha que é gostoso apenas, é porque passa o frio,
a pessoa passar fome, tem uma sensação, uma certa euforia ali, esquece dos problemas. Então, quer dizer, como é que faz para tratar uma pessoa em situação de rua que vive com o problema do alcoolismo? Essa colocação é bastante importante e é um dos focos que a gente tem no programa Novo Olhar, especialmente em relação à sociedade civil, né? Trazendo aqui só um exemplo, eu venho pesquisando essa temática há alguns anos, né, na universidade, e uma das primeiras palavras que foram usadas para denominar esse fenômeno foi mendigo, que até hoje muitas pessoas usam, né? Mendigo é uma palavra que vem do latim e significa pessoa mal formada, incompleta, que depende de outros para sobreviver. Então, a gente percebe o quão de preconceito, né, de estigma é incutido em relação a esse público, historicamente falando, né? Ou seja, mendigo é mal aplicado, então, exatamente, né? Estão nas ruas, né? Isso eu estou falando do século XIV, Idade Média, né? E os dados apontam, inclusive, a única pesquisa considerada nacional que a gente tem no Brasil é de 2008, e ela aponta que mais de 70% dessa população trabalha. São trabalhos informais, precarizados, né, nas ruas no geral. O catador de materiais recicláveis, por exemplo, né, é um tipo de trabalho que essa população costuma exercer e que é fundamental na sociedade em relação à reciclagem, né? E, enfim, ainda assim, muitas pessoas usam esse termo para se dirigir a esse público. E, de fato, pensando nessa questão, nós costumamos fazer diversas palestras, rodas de conversa com a sociedade civil no geral, para conversar e refletir junto, né? Eu acredito que não tem nada melhor do que sentar junto com as pessoas, deixar um espaço aberto de diálogo para a pessoa poder tirar suas dúvidas em relação ao assunto e a gente refletir conjuntamente. E como é que vem sendo a receptividade? Muito boa, né? Infelizmente a pandemia atrapalhou um pouco, né, claro, esse contexto todo. Eu sou uma pessoa que adora, como eu falei, conversar, né, tá com esse contato. Eu acho que não tem nada que seja mais valioso que isso. Ano passado, por exemplo, nós estivemos em todos os conselhos de segurança da cidade, né, que são espaços que discutem segurança pública e, por vezes, apontam a questão da população em situação de rua. E a gente percebeu que, com essas reflexões, a forma de olhar da sociedade foi sendo mais trabalhada e de forma mais crítica em relação a essa questão, né? Por exemplo, falando da questão da dependência química especificamente, né? A gente tem o serviço que é o consultório na rua, que existe aqui na cidade de Santos, e é o serviço da política de saúde que é direcionado para essa população, é o serviço de referência, né? Ele atua nas ruas da cidade e justamente nas áreas de concentração dessas pessoas e na questão da dependência química também. Eles trabalham a redução de danos, que é uma metodologia, assim, fantástica, quando bem aplicada, tem resultados excelentes, justamente pensando na questão do autocuidado, né? De estimular a pessoa a se fortalecer, a se cuidar para superar de forma autônoma a questão do vício e do uso das substâncias, né? Então, muitas pessoas não conheciam, não sabiam da existência do consultório na rua, por exemplo, ou não sabiam a diferença de um acolhimento institucional para o Centro POP, que é o centro de referência para essa população. E a gente, inclusive, costuma levar as pessoas para conhecer, né? Elas participam da palestra e depois a gente leva para conhecer os serviços pessoalmente e conhecer o funcionamento. De fato, a gente teve essa fala que foi, né, infeliz, a colocação da primeira-dama, e a gente costuma dizer para as pessoas que... Primeira-dama do Estado, deixa bem claro. Sim, sim. Que quem quer ajudar de alguma forma, na verdade, a gente precisa valorizar esse sentimento, porque os grupos, né, que fazem as doações nas ruas, por exemplo, por algum motivo, são pessoas que estão se unindo e querem ajudar, se estimulando, claro, querendo ajudar. Lógico. Então, de forma alguma, a gente vai dizer que isso não é certo e inibir as pessoas de fazer. O que a gente faz é chamar essas pessoas para tentarem ser parceiras junto conosco. Porque se a gente convergir nessas ações, com certeza todos vamos ganhar, né? Então, com esses grupos, a gente conseguiu dialogar com mais de 500 pessoas já, desde o início das palestras. Agora, na pandemia, eu faço esse convite, nós fazemos de forma online. Quem quiser agendar, a gente faz o agendamento, não importa o dia, não importa o horário, a gente faz essa conversa. Só as visitas que nós não estamos podendo fazer no momento, né? Mas, um exemplo aqui, né? Grupos que continuam fazendo a entrega de marmitas na rua, hoje entregam o folder da prefeitura junto. Às vezes eles escutam alguém falar, poxa, preciso tirar o RG e não sei como fazer isso. Aí eles conseguem orientar, falam o serviço que é para procurar, tem uma dimensão maior do trabalho que é executado.
E com isso a gente consegue fazer muito mais encaminhamentos, né? Informação é poder. E quanto claro, mais pessoas tem como acessarem os relação a serviços, é melhor, né? Muito bem. A gente está em cima do bloco aqui, né? Fazer o primeiro intervalo e né? Volta então já o Felipe também fala sobre essa situação, se ele participa, também de que forma, né? Também nessa questão das pessoas em situação de rua, né? E a gente então volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta, né? Sequência aqui do nosso ponto de vista. Hoje recebendo com prazer a Juliana Lafron, gestora do programa Novo Olhar, que ela já explicou para a gente no bloco anterior como funciona aqui em Santos, no programa da Prefeitura. Felipe Rezende também conosco, que coordena a área de proteção, né? Coordenador da Proteção Social Especial de alta complexidade, como ele já explicou há pouco. E fica ainda essa questão para você agora, né, Felipe? A Juliana pode falar bastante a respeito da questão da rua, né? A questão do Novo Olhar em relação às pessoas que vivem na rua, em situação de rua, né? E a parte que você atua também, porque a gente tem muitas dúvidas em relação a isso, né? Às vezes tem pessoas que têm para onde ir, né? Tem com quem ficar, tem até sua renda mensal. As pessoas que estão nos ouvindo podem até ficar surpresas, né? Mas existem essas situações também, né? Para ver como é difícil lidar com essa questão, né? E você atua nisso também, né, claro? A gente como um todo na Secretaria atua, né, com vários tipos de situação, como a gente vinha falando, né? E eu acho importante, a gente tem que ter em mente duas situações. A primeira é da informação, que eu acho que a Juliana colocou muito bem aqui, que é levar a informação para a sociedade de serviços, de atendimento, de como poder ajudar, que eu acho que também é um grande X da questão, Edgar, direcionar, né, somatizar esse grupo de pessoas que estão entregando comida, esse grupo que quer fazer esse trabalho, né, como fazer e como somar com o trabalho que a prefeitura já faz, né? A gente tem esses casos específicos, né, de pessoas que inclusive têm renda mesmo, que poderiam ser direcionadas, e talvez a gente precise nesse momento de uma ajuda da rede de atendimento disso, né? Saúde, assistência social estarem em conjunto, né? Para poder direcionar esses casos até para um trabalho psicológico, um trabalho onde a gente possa trazer de volta essas considerações, porque essa pessoa muitas vezes não quer mesmo, porque já desistiu, ou porque não quer procurar familiar, ou por qualquer coisa, né? E aí a gente tem os serviços de acolhimento que podem ser utilizados pela prefeitura, como as repúblicas, né? A gente tem também os acolhimentos para idosos também, que a gente oferece uma série de locais onde eles vão ter comida, bebida, roupa, cama, um lugar, um lar, né? Porque são lares, verdadeiros lares, para esses idosos e para essas pessoas. Eu acho que durante a pandemia, também a Juliana no começo acentuou, né, essa questão toda de assistência social, de ajuda, da necessidade do poder público, ainda mais nesse momento de pandemia. E aí a prefeitura, a gente gosta, e eu acho que é importante a gente falar, né, ressaltar que a prefeitura tenta ao máximo oferecer ajuda para essas pessoas, né, através do Centro Pop, como a Juliana falou, que é um serviço de atendimento direcionado para a população de rua, onde ele vai ter orientação para documentação, onde ele vai poder deixar os documentos guardados, porque muitos perdem os documentos no dia a dia, né? Ele pode deixar o documento guardado lá, ele vai ter um local para ele tomar um banho, fazer uma higienização, que nesse momento é importantíssimo a gente ressaltar a questão da higienização, inclusive para a população de rua, porque o vírus, o maior combate que a gente pode ter é a higienização, né? Então a gente tem o Centro Pop onde eles podem se higienizar, tomar banho, se prevenir dessa doença. Além disso, a gente teve a criação, a gente tem um abrigo que ele é montado sazonalmente, né? Que está montado já há um tempo, né? Eu falo que esse ano o secretário, ainda conversando com o secretário, fala que esse ano a assistência social a gente teve um trabalho redobrado de março para cá, né? Que a gente teve chuva, teve incêndio, a pandemia, então o nosso serviço se tornou mais valioso ainda durante esse período, né? Então a gente tem o abrigo que está aberto, né? A Casa Aberta, o abrigo está aberto na General Câmara desde março, para atender as vítimas das enchentes, as vítimas do incêndio que teve e agora as vítimas da pandemia, que querem buscar uma proteção, que precisam de um local para morar, né? Além disso, tivemos a criação durante esse período de pandemia, a criação da Casa Êxodos, né, que é mais um acolhimento
um acolhimento onde a gente pode colocar, inclusive a família que tem o seu animal de estimação e está na rua, tem um local para colocar lá, né? Então é um equipamento novo, todo pronto para dar um melhor e maior conforto a essas famílias, porque lá também é um atendimento misto, né? Até a Juliana pode falar um pouco mais, está mais ligada à Casa Êxodos, mas é um atendimento Casa misto. Êxodos, onde fica? Ela fica na Conselheiro Saraiva. Conselheiro Saraiva? Exatamente. Tá. Nós temos 4 abrigos aqui na prefeitura que são de caráter continuado, que são voltados à população em situação de rua, né, mas atendem famílias também, né, dependendo da situação, que é a Se Acolhe AIF, a Se Abrigo, a Casa das Anas, que é específica para mulheres em situação de rua com ou sem filhos, né, um trabalho bastante interessante, e também o albergue noturno. E como o Felipe falou, agora nesse período, né, nós mantivemos o abrigo de emergência em funcionamento e foi inaugurada a Casa Êxodo, que atende homens e mulheres adultos em situação de rua. Isso para ampliar essa oferta, garantindo que as pessoas que desejem acolhimento possam ser acolhidas nesse período e também para respeitar as normas de distanciamento, né? A gente tem que ter vagas separadas para casos suspeitos do Covid, tudo para garantir a proteção tanto de trabalhadores, tanto de quem está acolhido, né? Então, hoje, nós estamos com 6 acolhimentos funcionando. Muito bem. Tem uma participação com a gente aí. Eu só queria ressaltar o seguinte, eu estava conversando com 2, 3 amigos na semana passada e surgiu esse assunto, né? A questão do coronavírus, enfim, é um vírus absolutamente rápido, né? Agressivo. Claro que tem aquela história que o índice de mortalidade é muito lá embaixo, muito pequeno em relação às pessoas que são contaminadas, enfim, a gente já sabe de tudo isso, né? Mas aí surgiu o questionamento em relação exatamente a esse problema aí. As pessoas que vivem em condição de rua, né? Como é que está essa situação, né? Porque se todos nós vivemos aqui nos protegendo, né? Está aqui a minha máscara, por exemplo, né? A Juliana tem a dela, o Santana, o Felipe, enfim, cada um com a sua e tal. De maneira geral, a cidade inteira está se precavendo, enfim, né? Como é que funciona essa questão da proteção aí em relação às pessoas que estão vivendo nas ruas aí da cidade? Especialmente nesse momento do vírus. Várias medidas foram tomadas, né? Tanto dentro dos serviços em relação a escalonamento de entradas, por exemplo, né? A gente dividiu o horário de acesso ao Centro Pop, que é o centro de referência, medidas de distanciamento, de proteção, de acordo com as orientações da OMS, né? Da Organização Mundial da Saúde. Eu citei aqui o consultório na rua, né? Ele tem feito esse trabalho e a equipe de abordagem também, que são serviços que atuam nas ruas da cidade. O consultório conta com uma médica, então eles monitoram os casos nas ruas, essa médica faz consultas também e faz os encaminhamentos de acordo com as pessoas são receptivas ou tem problemas? Sido, né? Tem sido feito pelo menos um trabalho de orientação para as pessoas que não eles estão sabendo, mesmo morando nas ruas, sabem do que está acontecendo? Sim, eles são orientados. Eles têm recebido também um kit de higiene que tem máscara, tem álcool em gel, sabonete. São orientados de como fazer a higienização, né? Foram instaladas pias em alguns locais da cidade, então é uma forma de ter acesso tanto para quem está na rua quanto o município no geral, para poder higienizar as mãos nos logradouros públicos, né? E como o Felipe ressaltou, o Centro Pop, ele funcionava de segunda a sexta somente, né? Nós passamos a ampliar esse funcionamento aos finais de semana e feriados também, para que a pessoa possa todos os dias se dirigir até o local, tomar banho, receber o kit, né? Se alimentar, receber as orientações. Como foi falado, né? A higienização é fundamental. Então, especialmente o consultório na rua e a equipe de abordagem tem feito essas orientações nas ruas e dentro dos acolhimentos também tem sido feito o trabalho educativo. E muitos casos têm sido registrados de moradores de rua? Você não tem essa informação? Casos do coronavírus? Acredito que acolhidos a gente teve nesse período cerca de 14 pessoas que estiveram em isolamento, que testaram positivo e aí ficam em quartos separados, né, com todos os cuidados até poder retornar ao convívio com os demais. Edgar, eu acho importante também, se a gente puder ressaltar que durante esse período da pandemia, Santos, né, a Prefeitura de Santos proporcionou uma testagem em massa muito grande em zonas de vulnerabilidade, onde a gente podia, a gente teve 2 serviços em conjunto. Um foi a saúde fazendo a testagem e o outro foi a assistência social fazendo a orientação de atendimento para a cesta básica, de atendimento para a camada mais que está necessitando mais da ajuda do poder público, né? Então a gente fez esse Blitz Covid, né, 19, né, que foi em 4 pontos da cidade, foi na zona noroeste, no centro,
nos morros e na área continental, onde a gente entregava um kit de higiene, onde tinha álcool gel, sabonete, pasta de dente e máscara, né, para essas pessoas que passavam por essa blitz e fazia a testagem do Covid, né? Aqueles que testavam positivo eram encaminhados e orientados para policlínicas, para a questão do isolamento. Então, assim, foi um trabalho muito interessante e que eu acho que a gente conseguiu mapear. A gente faz uma projeção que eu acho que Santos fez uma testagem tão grande, comparado até a países. Teve países que não testaram tanto como Santos testou, né? Então, eu achei muito importante isso. E muito importante essa orientação de higienização nessas blitz, porque essas pessoas, inclusive, a camada de população de rua, teve a informação, foi atendido, moradores de rua puderam fazer teste, puderam pegar esse kit. Então, é muito interessante. Acho que foi uma iniciativa que fez até, eu posso dizer, que preveniu muito mais a contaminação em massa do nosso município, eu tenho certeza disso. Não tenha dúvida. Diga, Santana. Temos participações aqui, o Elias Carneiro acompanha a gente e lembra que o índice Gini, que mede a distribuição de renda das nações no mundo, e diz que o Brasil é o 7º colocado de baixo para cima. Perde para 6 países africanos. E já o Valdomiro Trento, ele diz que a questão da desigualdade social é um tema que merece ser debatido na campanha eleitoral municipal desse ano. E o Uriel Vilas Boas, ele pergunta aqui sobre a participação de universidades e ONGs no trabalho com essa população em situação de rua. De fato, a questão da desigualdade é fundamental ser debatida, né? Ainda mais no nosso país. A gente tem índices comparados a países como o Haiti, por exemplo, né? É um grande desafio. E os governantes precisam olhar sempre para essa questão, né? Acho difícil ser debatido assim com mais profundidade uma campanha municipal, né? Sim. Na verdade, as pessoas querem saber como é que está o seu bairro, como é que está a sua rua, a iluminação e tal. E acho que tem uma certa razão nisso, né? É um tema para você discutir em nível de congresso, cobrar dos congressistas, cobrar do presidente, cobrar, né, das autoridades de nível nacional, né? E esse tema foi destaque no Fórum Internacional de Davos. A gente cansa de repetir isso aqui quando o ministro Paulo Guedes deu um vexame lá, né? Quer dizer que o problema na Amazônia era que os pobres iam lá e desmatavam para poder comer. Quer dizer, eu não vou nem dizer que pode ser uma coisa dessa, porque está no horário do almoço ainda, né? Para nós estamos ao vivo, as pessoas podem não passar bem. Mas continua, por favor, Juliana. Essa tendência é uma perspectiva ideológica, né? De culpabilizar a própria pessoa pela situação de vulnerabilidade, de miséria que ela vive. O cara é né? culpado por ser pobre. Exatamente. Aí eu vou dando um exemplo aqui dessa perspectiva de ter esse olhar em relação à desigualdade, né? O Felipe comentou da questão das cestas básicas. Aqui em Santos, logo no início do período da pandemia, nós buscamos o governo do estado pensando na questão do Bom Prato, né? A perspectiva da segurança alimentar é fundamental. E aí, um pouco recentemente, há cerca de mais de um mês, houve a iniciativa, de fato, da gente poder ofertar gratuitamente as refeições para a população em situação de rua. Então, a gente fez esse trabalho aqui em Santos, né, aderimos, e foi entregue um cartão, as pessoas foram cadastradas e eles têm acesso ao café da manhã, almoço e jantar gratuitamente, né? Fora isso, as próprias famílias, né, a gente fez toda uma adaptação, nós ofertamos também, passamos a ofertar o jantar, né, nos Bons Pratos, são 4 Bons Pratos aqui na cidade de Santos, e também no sábado, né, ele está em funcionamento. Isso garante que seja ampliada esse acesso a uma alimentação digna, né? Obviamente também os cuidados necessários de ter a marmita separada para evitar aglomeração, né? Enfim, tudo isso foi tomado, é algo muito importante se a gente pensar nessa perspectiva da desigualdade, né? Uma coisa é uma pessoa que tem uma residência, que tem condição de garantir a sua alimentação, e outras são as pessoas que estão, né, em condição de vulnerabilidade social, que precisam ter esse direito garantido. E o Uriel, né, mandar um abraço para ele já participou de vários debates com a gente, é uma pessoa muito querida. Onde o Uriel não participou aqui, eu gostaria de saber. E ele sempre traz essa questão da participação, né? É muito importante, de fato, nós tivemos uma aproximação às universidades, né, desde 2018, a Universidade Federal de São Paulo, por exemplo, fez diversas atividades junto com a gente, e a gente sempre incentiva a questão também do terceiro setor, das ONGs, como eu falei, né? A gente tem uma rede conveniada muito ampla, né? A Casa Êxodo através de um convênio, por exemplo, a Casa das Anas, que faz um trabalho fundamental, é um outro convênio, e elas participam, né? Ontem, inclusive, eu fiz uma atividade lá
do programa Novo Olhar com a equipe, né, de conscientização e de reflexão sobre esse assunto. Então, aqui a gente está aberto ao convite, né? Podem entrar em contato. Existe o site do programa Novo Olhar, procurando na internet é bem fácil de encontrar. Lá tem todas as informações, a gente agenda as conversas e nós estamos à disposição para trocar informações e também para sugestões, porque as pessoas podem ter ideias excelentes também, a gente aprender junto e ir desenvolvendo novas estratégias. Legal. A sua formação é serviço social, Serviço né? social. Tá certo. E o Felipe é formado em Direito, né? Tá certo. Bom, a gente segue aqui. A questão interessante também para perguntar para vocês em relação à família acolhedora, não é? Como é que esse programa vem se desenvolvendo e quais são os principais objetivos? Interessante a gente explicar aí, viu, Felipe? Eu acho importante, como eu disse no começo da minha fala, é fundamental a gente ter esses espaços para divulgar a questão da família acolhedora, do programa Família Acolhedora, porque às vezes falta mesmo a informação para a população, né? Hoje a gente tem 15 famílias cadastradas com um potencial aí de 70 crianças acolhidas dentro dos acolhimentos institucionais. Então, falta família para a criança que precisa ser acolhida naquele momento, né? A gente tem algumas etapas que são seguidas, né? Protocolos que são feitos junto com o Judiciário, né? Que a gente tem a participação nesse programa do Judiciário junto conosco, né? Então, o Ministério Público, o juiz da Vara da Infância e da Criança e Adolescente, né? O juiz participa também, né? O Poder Judiciário como um todo, desse programa, que são as indicações. Então, são a família que tem interesse em acolher durante um período uma criança, né? Não pode ter a intenção de adotar, porque não é um programa direcionado para quem queira adotar. E aí, fila de adoção é uma coisa totalmente diferente do família acolhedora, né? O família acolhedora, aquela criança, ela vai passar um tempo naquela casa, naquela família, e depois ela vai ser direcionada. Ou ela retorna para sua casa, se o problema às vezes é com o pai, com a mãe, e é afastado esse problema, então ela pode retornar para o seu lar. Ou ela vai para a família extensiva, então ela vai para a casa de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia, de algum parente mais próximo, né? Ou ela vai entrar para a fila de adoção e vai acabar sendo adotada por uma família como definitiva que está na fila de adoção, né? Então, Família Acolhedora é um programa que ele tem alguns requisitos, né? Tem que morar no município de Santos, ser maior de 21 anos, não ter a intenção de adotar, né? Aí a gente vai passar por um outro critério de avaliação daquela família. Então, vai ser agendada entrevista com a família, uma visita domiciliar naquela casa, para a gente conhecer, ver como funciona, né? Depois, reuniões são marcadas periódicas para poder preparar aquela família, né? Todo esse processo de capacitação e avaliação ele é feito até a família estar pronta para receber aquela criança e ficar aquele período que é necessário, né? É muito importante a gente ressaltar novamente que o impacto que isso, o que minimiza esse impacto na família acolhedora para aquela criança é muito grande, né? Uma violação de direito, quando aquela criança teve seu direito violado por algum motivo, já é um impacto muito grande na vida dela. Aquilo com certeza vai refletir em algum momento da história daquela criança. Então ela precisa ser o menos possível impactada com essa violação de direito. Ir para um acolhimento institucional, nos nossos acolhimentos, Edgar, eu posso dizer, né, a gente nem precisa dizer muito dessas 4 instituições, porque acho que Santos inteiro conhece, Casa da Criança, Anália Franco, a Casa Vó Benedita, o Lar Santos Expedito. Então são casas conhecidas, são lares já conhecidos de todos, fazem trabalhos excepcionais, né? Mas é sempre impactante para aquela criança quando ela chega naquele abrigo, naquele acolhimento institucional. Vão ter outras crianças, adolescentes, não é a casa delas, né? Não vai estar num lar totalmente, né? Uma sede. Então, assim, existem impactos que são causados com esse momento que ela entra nesses acolhimentos. E aí, dentro de uma casa, onde você tenha uma família para receber, né? Lógico, né? Onde você tem uma atenção daquela família, o impacto é muito menor, né? Então, é uma forma da gente conseguir impactar a vida daquela Mas essa criança. relação é uma situação temporária, né? Temporária, sempre temporária, não fica definitivo. Aquela criança ela não vai ficar definitiva na casa
daquela família, né? Por isso que a gente tem parceiros nessas 15 famílias, são parceiros nossos, né, Edgar, de receber várias crianças ao longo do tempo. Então, muitas vezes, a família ela recebe um recém-nascido. A gente teve recém-nascido recentemente, 4 meses que foi para uma família acolhedora, e ele voltou depois para uma família extensiva dele. Imediatamente a gente já indicou uma nova criança de 1 ano e meio para ficar lá, né, nessa casa. Então recém-nascido, para a gente entender, qual foi o problema? Muitas vezes a mãe, quando nasce, não quer a criança. Muitas vezes a mãe tem problema de drogas. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente vive. Então a mãe tem problema de drogas, dependência química, né? Uma série de fatores que existem. São casos variados, né? As histórias são não variadas. Necessariamente mães que estão em vulnerabilidade social. Não, de maneira nenhuma. Tem diversas situações, é isso? O atendimento nosso, inclusive, da assistência social, desenvolvimento social, é de que a gente consiga, inclusive o judiciário também, junto conosco, trabalha dessa forma, que a gente... A última hipótese do acolhimento, né? O acolhimento sempre é a última hipótese. Porque ficar com a mãe, ficar com o pai, sempre é a melhor saída. Claro. Então a gente vai dar amparo, a gente vai buscar atendimento via CREAS, atendimento via CRAS, para poder dar esse suporte àquela mãe não ter que deixar essa criança. Então a questão de pobreza jamais vai ser um motivo para a gente deixar desacolher da família essa criança. Eu digo, tem casos de mães com vulnerabilidade social, mas também tem casos que não. Não, é isso? Em casos de mães não que chega a optam essa por não situação. ficar, Ela realmente desiste da criança, enfim, aí vocês fazem esses encaminhamentos. A gente vai para o intervalo, mas já retomamos aqui com a nossa sequência, em instantes. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista, só tinha esquecido na abertura, o Banco Central anunciou ontem que vai lançar aí a nota de R$200, ou a cédula de R$200. Eu pergunto, com a inflação quase zero, praticamente zero, né? Para que serve a nota de R$200? Isso é coisa para um país, né, onde a inflação está nas alturas, né, está se perdendo o controle, se é que já não se perdeu, aí você começa a fazer esse tipo de coisa. Né? Eu me lembro disso há 30 e tantos anos atrás, no governo Sarney, Collor e tal. Começava com a moeda de 5, daqui a pouco já tinha de 10, depois já tinha de 20, depois é de 50, 100, 500, 1.000, 2.000 e tal, e ia embora. Né? Agora, no momento que a recessão, ou nós estamos em recessão, né? Em um país com a inflação praticamente zerada, honestamente, conversei com várias pessoas que são mais enfronhadas no assunto econômico, né? São pessoas que conhecem mais desse assunto do que a gente aqui. Sinceramente, ninguém está entendendo nada a troco do que o Banco Central veio com essa ideia aí. Bom, Edgar, se me permite, hoje de manhã eu estava lendo uma matéria sobre o Banco Central Europeu, que reúne os bancos centrais de todos os países. Eles, na verdade, de uns anos para cá, eles estão retirando de circulação as notas de grande valor, porque isso aí facilita as operações desonestas, lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas, descaminho e assim por diante. Porque a partir do momento de que a pessoa tem notas com valor unitário maior valor, a chance de você levar para cá e para lá esse dinheiro facilita bastante. Então, essas operações ilegais são muito facilitadas quando tem notas de maior valor. Porque, na verdade, o Banco Central do Brasil está fazendo o caminho na contramão do que os bancos centrais de todo o mundo faz. Não é nenhuma novidade, né? Infelizmente. Mas diga, Santana. Então, a gente está falando sobre a tema. questão do acolhimento de jovens, de crianças, e acolhimento também de adoção. Normalmente, me parece, eu tenho a percepção, posso estar errado, mas eu tenho a percepção de que os casais, as famílias que querem acolher e adotar, elas ficam mais atraídas por crianças bem mais jovens, recém-nascidos, com pouca idade, né? E muitas vezes crianças pré-adolescentes, até adolescentes, ficam num certo limbo aí, ficam sendo pouco atrativas para a adoção. Eu queria saber de vocês como é que vocês trabalham com a população dessa faixa etária aí, que não são tão, entre aspas, atraentes para as famílias. A gente tem muito, Marcos, esse caso ele é muito rotineiro, principalmente no Família Acolhedora, que é o programa que eu estava falando no outro bloco. É um caso muito comum das famílias optarem por fazer o acolhimento temporário de crianças, né? Eu digo recém-nascidos, até 1 ano de idade,
é a maior demanda que a gente tem dentro da família acolhedora. Obviamente que a gente respeita aquela família que opta por fazer esse acolhimento. Mas a gente tem um número também de adolescentes, né, ou crianças entre seus 8 e 12 anos de idade e que precisam de um acolhimento temporário, né, em várias situações, né? Então a gente tem realmente uma procura muito maior para recém-nascidos. Hoje, os acolhimentos institucionais têm um número maior, Marcos, sim, de adolescentes e de crianças acima dos 8 anos de idade. Então, a maior parte são direcionados para esses acolhimentos institucionais. Né, que eu já tinha dito, a Casa Vó Benedita, a Casa da Criança, todos esses acolhimentos, eles têm crianças maiores. Mas também nós temos um número grande, ainda assim, todas as famílias acolhedoras, a gente não iria suportar, a gente tem recém-nascidos que são direcionados também para os acolhimentos, porque a gente tem um número limite, são 14 vagas hoje preenchidas, a gente tem mais vagas, e por isso que é importante a divulgação do programa Família Acolhedora, mas a gente hoje só tem as 14 e as 14 estão com crianças, né? E esses adolescentes, a gente faz um acompanhamento para adoção também. Realmente, no nosso país, ainda a opção por fazer a adoção é sempre uma criança, né, para um recém-nascido, do que um adolescente, mas a gente vai trabalhando, desmistificando, né, essa situação. E existem famílias, sim, que são parceiras nossas e que quando pegam um adolescente, tem um amor imenso por esse adolescente, cria um vínculo muito grande entre esse adolescente e essa família, que é muito importante a gente frisar esse vínculo, né, essa necessidade que esses adolescentes, essas crianças que passam por uma violação de direito, têm em criar esse laço com essa família e muitas vezes, isso eu diria que a maior parte das vezes, é um sucesso a adoção de um adolescente, o acolhimento de um adolescente. São sempre as mesmas famílias que participam ou não? Hoje a gente tem as mesmas famílias, a gente está num período onde a gente hoje tem essas 15 famílias, né? Agora são 15 famílias que estão fazendo os acolhimentos e são os mesmos, infelizmente. A gente está aberto para mais famílias, né? Quem tiver interesse em conhecer o programa Família Acolhedora, estamos abertos, mas são os mesmos. A gente hoje tem até uma senhora de 70 anos, que é uma família acolhedora, é uma parceira, um ser humano muito abençoado, que eu falo, que ela dá um maior carinho e amor pelas crianças que ela acolhe durante esse período. Viu? Seria legal que a gente conseguisse mais familiares, enfim, né, que tivessem essa possibilidade, né? É que a crise econômica está pegando todo mundo de um jeito aí que o pessoal está amedrontado, né? Mas quem sabe, né, Juliana? A gente fazendo aí publicidade, propaganda, bastante desse programa aí na prefeitura, né? Mais gente não se interessa. Né? Com certeza, né? Como o Felipe estava explicando, por que a coordenadoria dele é alta complexidade, né? Porque na política de assistência social, a base do trabalho é o vínculo familiar. Então, a proteção básica, ela trabalha para fortalecer esses vínculos que existem. Quando a gente está na média complexidade, os vínculos já estão fragilizados, né? A gente tem aí o Centro Pop, que foi citado, por exemplo, tem os CREAS, né? Quando chega na alta complexidade, o vínculo já está rompido. Então, a gente encontra, por exemplo, as crianças que, infelizmente, precisam sair do núcleo familiar por diversas questões, né? Mulheres vítimas de violência, por exemplo, que precisam ser acolhidas e sair do núcleo familiar também. Então, se uma família quiser conhecer melhor o programa, né? Acho que ver de perto, conversar com os técnicos, se aproximar, vai ser de grande ajuda com certeza, porque não tem nada como você estar com a criança, de fato, num ambiente residencial, né? A gente faz, inclusive, em relação à população em situação de rua, diversas discussões no âmbito da política de assistência em relação à institucionalização, né? Porque imaginar uma criança que entra num acolhimento, como o Felipe estava falando, né? Há uma dificuldade de adoção, quanto mais velha a criança vai ficando. Imagina que dos 8 anos até a maioridade ela fica nesse ambiente, né? O quão difícil é depois para trabalhar outras questões. Então, com a população em situação de rua, isso também acontece por vezes, né? Você entrar numa lógica de acolhimento institucional, que tem suas regras, seus critérios, suas questões, né? É diferente de um ambiente de residência, né? Da sua casa, do seu local específico ali, é completamente diferente. Então, se as famílias se interessarem, se alguém quiser conhecer, por favor, vai ser de grande ajuda, com certeza. E aí você citou uma questão que é dramática, né? Casos, devem existir muitos casos, né, de
adolescentes, enfim, que acabam não sendo ou adotados, né, ou acolhidos, essa coisa toda, e permanecem aí nos abrigos, enfim, até quando? Qual é o limite de idade aí ou não tem limite? Tem os acolhimentos que são direcionados à criança e adolescente até a maioridade, né? Até 18? 18 anos. E depois? O que a gente tem hoje, Santos, como eu disse também no começo da minha fala, um pioneirismo, né, nas repúblicas, né, que é Aí vai pra República, de jovens. é isso? Tem a opção, né? Tá. Não necessariamente a gente tem casos vinculados de sair e ir para a República, né? A gente tem um preparo que ele é feito, então acho importante a gente falar sobre todo esse processo até a atingir a maioridade, onde a gente tenta trabalhar vínculo com esse adolescente, onde a gente tenta trabalhar a necessidade dessa autonomia dele, dessa independência dele, né? E aí a gente tem a opção de quando não há nenhum espaço, não há uma família extensiva, né, que a gente chama, para ele ir, ou não há nenhuma outra possibilidade, é feito um estudo através de assistentes sociais e psicólogos, onde a gente pode direcionar para as repúblicas de jovens, né, que é a república de jovens que a gente tem em Santos e acolhe, acolhe não, porque não é um acolhimento, né, mas passa a residir, a morar nessa república, que é uma república compartilhada, onde os jovens limpam, onde os jovens fazem sua alimentação, levam uma vida de independência e de autonomia deles lá, né? Então há um caminho, há uma possibilidade, há essa abertura, porque muito pior do que isso com 18 anos, ficar o Deus dará. Né? Abre a porta e fala assim, boa segue sorte. seu caminho agora. Nessas repúblicas aí, existe algum tutor, alguma pessoa, assim, um adulto assim que meio que personifique uma figura, seria um líder familiar, alguma coisa assim? Ou não? Eles são apenas compartilhados? Não, todas as repúblicas, Marcos, boa pergunta sua, todas as repúblicas elas têm um acompanhamento de uma psicóloga, uma assistente social. A gente tem uma seção na prefeitura, que é a seção de repúblicas, né, Serep, onde você tem um psicólogo e um assistente social que fazem visitas semanalmente nas repúblicas, no atendimento desses adolescentes, tiram dúvidas, ajudam no que é necessário de direcionamento. Então é como se fossem tutores, como se fossem direcionadores da vida desse adolescente que sai às vezes do acolhimento e precisa ir para algum lugar. E a questão educacional, como é que funciona? Os serviços trabalham em rede, né? A gente comentou bastante da saúde hoje, né? Especialmente em relação à população em situação de rua, mas a Secretaria de Educação é também uma grande parceira, né? Então, seja no acolhimento institucional de criança e adolescente, no de adulto, a equipe técnica vai trabalhar cada caso, né? De acordo com suas demandas, suas necessidades. E aí na rede a gente encontra, tanto no terceiro setor quanto na rede pública de fato, né? Saúde, educação, enfim, as estratégias para construir esse processo de autonomia, né, da pessoa, da família. Esse é um tema, vamos dizer assim, como é que a gente pode falar, intersetorial, como é Com que certeza. é isso, Com né? certeza. Porque, na verdade, envolve quase que todas as áreas de uma administração pública, né, Felipe? O acompanhamento ele é feito, quando está no acolhimento, esse acompanhamento educacional ele é feito durante todo o período do acolhimento daquela criança e adolescente. Hoje mais ainda, né, os acolhimentos estão nesse EAD, né, nessas escolas EAD do município que a gente está vivendo, né? Então, é dobrado o trabalho hoje dos acolhimentos. Essa semana a gente teve uma reunião sobre isso e realmente tem sido, porque é difícil a gente colocar o nosso filho em casa para estudar. Imagina um acolhimento institucional onde cada um tem seu horário de estudo, né? Então a gente está fazendo um reforço aí na questão educacional, né, de acompanhar. A própria rede de educação faz um acompanhamento muito bacana conosco, né, de ensino, de trabalho com eles, né, e tem sido parceira, né. Então, eu acho que eu falo que o desenvolvimento social ele é uma série intersetorial mesmo, ele é intersecretarias, né. Então a gente tem a parceria nos acolhimentos institucionais, a gente teve a parceria durante a pandemia aí que foram 8.500 alunos receberam o cartão alimentação em casa para poder complementar a alimentação nutricional que era feita na escola, em casa. Então, assim, a gente, desenvolvimento social e educação tem que estar juntos, né? Na verdade, a rede como um todo, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS,
o CMDCA, que a gente fala bastante, são vários programas em conjuntos. Essa rede socioassistencial tem que estar bem coesa e bem engrenada para que a gente possa diminuir o impacto, né, na vida dessas pessoas que necessitam do serviço público, que necessitam de um atendimento social nosso, né? A gente já discutiu isso aqui várias vezes, a impressão que fica é de 2, 3, 4 anos para cá, enfim, o número vem aumentando, né, de pessoas que vivem em situação de rua, né? Uma das maiores explicações, evidentemente, é a crise econômica, a crise financeira que nós estamos vivendo, né? Agora, com certeza. o município tem um limite, né, Juliana? Sim, né? Eu estava refletindo aqui na fala do Felipe. É intersetorial de fato o trabalho da política de assistência social, né, se dá em conjunto com as demais, e tem a questão metropolitana também, né? A gente comentou aqui da importância do governo estadual e federal olharem para a desigualdade social. A gente está falando aqui de serviços que são do SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social, que é um sistema nacional. Falamos também do consultório na rua, que é SUS, que é um sistema único. A gente viu agora, mais do que nunca, a importância de termos, de fato, um sistema único e público de saúde, né, para garantir o atendimento das pessoas. A gente tem aqui em Santos, por exemplo, uma questão que é latente, que é a do trabalho infantil, né? A gente tem uma equipe de abordagem específica, que é através de um convênio com a ASP, que faz o trabalho com essas crianças que estão em situação de trabalho infantil. A gente vê bastante no Gonzaga isso acontecendo, na entrada da cidade também. E muitas dessas crianças são de outros municípios. Pessoa que vende bala, malabares, não sei o quê. Exatamente. São Vicente, né, Guarujá, cerca de 70% dessas crianças, na verdade, não são residentes da cidade. Então, é um trabalho intersetorial que vai para além, inclusive, da esfera municipal, né? Sempre que necessário, por vezes, a gente articula também com outros municípios. Nesse caso das crianças, é entrada em contato essa equipe especializada, né, com o CREAS, com o CRAS do município da criança, né, de onde ela vem, com a escola, para acompanhar a questão da frequência, para entender qual é o motivo que está levando a criança, de fato, buscar essa alternativa. Então, é um trabalho que ultrapassa fronteiras também. Sem dúvida, né? Santos é, sem dúvida nenhuma, a cidade mais estruturada, né? Todo o litoral. A prefeitura que presta mais serviços, né? A prestação de serviços realmente enorme da Prefeitura de Santos em todos os aspectos, né? Que supera aí 80%, 90% das prefeituras brasileiras. E isso é uma tendência de muitos anos, né? Bom, finalzinho do ponto de vista, agradeço muito aqui a Juliana, parabéns pelo trabalho, agradeço também o Felipe, parabéns também da mesma forma, né? E sucesso para vocês aí, realmente é uma missão difícil, mas é uma tarefa bonita que vocês estão cumprindo aí em nome das pessoas, para ajudar as pessoas, fundamentalmente, né, que atuam nesse problema, essa dificuldade da moradia, de morar na rua, enfim, uma coisa muito complicada, né? A gente sempre deixa aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento à área da saúde, a todos os profissionais da saúde, a todos os profissionais de segurança, enfim, né, nessa pandemia, e também aos profissionais que atuam na área de assistência social, porque realmente é a linha de frente, né, que segura aí o município nesse período tão difícil. Marcos Santana diariamente conosco, a gente com você de segunda a sexta, 13h30 ao vivo, o programa Reprise do Ponto de Vista aqui na Santa Cecília TV às 8h da noite. Valeu. Tchau, gente.